Lendo Ulisses. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer acho que o quarto vídeo sobre Ulisses do James Joyce. Essa obra aqui que nós estamos lendo durante esse ano de 2022 para comemorar o centenário da publicação desse romance gigantesco. Eu dividi em 12 partes essa minha edição, então assim, quem tá me acompanhando, a sugestão é para que divida também em 12 partes e aí a cada mês a gente lê uma parte e no mês seguinte eu comento essa parte do mês. Aqui embaixo estão as informações sobre isso, tá? Essa divisão e tudo mais. Foi a melhor forma que eu encontrei pra gente conseguir ler essa obra durante este ano. Dessa vez eu vou falar do que eu li em abril, né? O trecho em abril. Nessa minha edição aqui, gente, porque me perguntam bastante, só para informar, essa divisão em 12 partes, cada parte ficou por volta de 70, 71 páginas, tá? Então eu acho que é uma quantidade razoável para a gente ler em um mês. Então tem gente que acha pouco, mas a obra ela é complexa, né? Então melhor ir aos poucos, ir devagar e sempre, do que tentar ler muita coisa de uma vez e não conseguir dar conta. No último vídeo, eu terminei no começo de um capítulo sobre Sila e Caríbide. Tô achando aqui. E aí eu disse, embora eu tinha lido, né, nessa divisão, terminava 70, 71 páginas daquela parte, sei lá, na quarta, quinta página desse capítulo. E aí eu deixei para comentar o capítulo todo hoje, que faz mais sentido, né, dessa vez. Então, dessa vez eu comento o capítulo todo e acho que o próximo também dá para comentar. Eu já adiantei também que este capítulo até então é o meu preferido, porque é sobre a biblioteca. Então, a gente está no capítulo 9, Sila e Caríbide, a biblioteca às 14 horas. Este capítulo, ele tem uma correspondência com o canto 12 da Odisseia, tá? Não sei se vocês perceberam, mas não há uma sequência linear aqui. Então, o Joyce, ele não fez um acompanhamento, assim, do capítulo correspondente de maneira linear. Às vezes ele salta, ele vai para um canto que está adiante e depois ele volta para um canto anterior. Não está linear, não está seguindo a sequência da Odisseia. A maior parte do tempo sim, mas nem sempre. Então, quem são Sila e Caríbide? Sila e Caríbide são dois monstros marinhos. A Caríbide, inclusive, ela foi transformada em monstro. Ela é filha do Poseidon com mais alguém e ela foi transformada em monstro por Zeus. Então, são monstros que devoram tudo que passa por ali. E aí elas ficam numa região, num estreito ali no mar, em que aparentemente, obrigatoriamente, todos os navegantes têm que passar. E aí passa por aquele estreito, e aí vem os monstros e comem, né? Então fica numa situação sem saída. Na história do Odisseu, esses monstros chegaram a devorar, acho que 6 companheiros do Ulisses, do Odisseu, né? Mas ele escapou, claro. Então é essa a história da Odisseia. Agora a gente vai ver o que isso tem a ver com este episódio aqui da biblioteca. A gente está aqui na biblioteca e quem está na biblioteca não é o Bloom, pelo menos não nesse primeiro momento, é o Stephen Dedalus. Ele vai à biblioteca, ele é erudito, né? Ele é professor de literatura, então ele vai à biblioteca e começa a conversar com o bibliotecário. E a gente tem aqui umas conversas bem interessantes, né? Eles começam a falar de Shakespeare, né? E falam de várias obras de Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet, as Alegres Matronas de Windsor, ou Alegres Comadres de Windsor, Antônio e Cleópatra, e por aí vai. E aí fica, né, quando tem dois intelectuais conversando, sempre fica aquele duelo de egos e tal, né? Quais as associações possíveis? É possível a gente associar os intelectuais discutindo com os monstros marinhos, né? Os dois monstros marinhos. Que não me parece uma associação das mais adequadas, mas foi o que eu consegui fazer. Não me pareceu nada aqui que fosse mais fácil uma associação.
Mas aqui a gente tem outros episódios bem interessantes aqui na biblioteca. Eles começam a conversar, quando estão conversando de Shakespeare, eles começam a conversar sobre a esposa de Shakespeare, a Anne Hathaway, que era a esposa de Shakespeare, que ficou em, acho que Wittenberg, eu não lembro a cidadezinha de Shakespeare, mas o que aconteceu? Ele começou a fazer muito sucesso, ele foi para a corte, ele era lá o dramaturgo elisabetano, lá da corte de Elizabeth, e montava as peças lá. Então, ele não vivia na mesma cidade em que a família vivia. Por conta disso, falavam que a esposa o traía muito. Ele também não devia ser muito santo, né? Sei lá. E aí eles começam a conversar sobre a infidelidade da Anne Hathaway. E aí a gente lembra aqui de outra personagem fiel dessa história, que é a esposa do Bloom, né? A Molly. Todos sabem que ela é... Não sei se todos sabem, mas nós leitores e o Bloom também sabe que ela é infiel, que ela o trai com o seu agente lá, o Boylan. E aqui é engraçado que quando eles estão conversando sobre Shakespeare, né, Hayley, Otelo, enfim, falam de todas as obras, tem uma parte aqui que ele fala assim, que abranda o coração do homem náufrago em tempestades hórridas, provado como outro Ulisses, Péricles, príncipe de Tiro. Fazendo a referência aqui à Odisseia, como outro Ulisses, né? Isso é bem interessante. E aqui ele pode até aqui a gente pode até achar o link também com a questão lá da Scylla e da Caríbide, né? Que é sempre aquela tentativa de Ulisses tentar voltar para casa via mar, né? Não tem outra forma, e ter todos os empecilhos ali da viagem. Tem um episódio aqui que o Stephen Dedalus fala algo que eu achei interessante. Ele fala assim: um pai, disse Stephen, batalhando contra a desesperança. É um mal necessário. Ele escreveu a peça nos meses que se seguiram à morte do pai. Ele está falando do filho do Shakespeare, acho que é John Shakespeare. Né? Mas quando ele fala o pai, um mal necessário, a gente já traz também aqui para a própria história, né? Então, assim, ele tá falando, quando ele fala isso, a gente lembra da relação dele com o pai, que não é das melhores. E a gente pode levar também para uma situação, para a questão simbólica aqui, que no primeiro vídeo eu falei. O Haroldo de Campos, lá naquele texto, ele considera o Stephen Dedalus é o filho do Bloom. Tanto é que os primeiros capítulos são dedicados ao Stephen Dedalus, né? E chama Telemaquia, se eu não me engano, né? Que é a viagem de Telêmaco em busca do pai na Odisseia. Telêmaco, o filho do Odisseu. Então, os 3 primeiros capítulos, Telemaquia, e aí a gente tem Stephen Dedalus. E os outros capítulos, né? A partir de então, começa a história do Bloom, que é o Ulisses. Né? Então, a gente tem essa relação simbólica aqui. E a última coisa que eu quero comentar aqui deste capítulo, um capítulo que eu gostei bastante, porque tem biblioteca, porque tem bibliotecário, mas porque tem discussão aí sobre Shakespeare, é que aqui, mais pro finzinho, chega o amigo do Stephen, né, é o Buck, que é um sujeito bem grosseiro, né, muito mal educado, sem a menor polidez e tal. E aí chega o Bloom. O Bloom chega aqui na biblioteca. Então, é a primeira vez que o Bloom e o Stephen aparecem juntos numa mesma cena. Eles não se cumprimentam nem nada. O Bloom, ele conhece o pai do Stephen, por conta até mesmo da faixa etária. Mas aqui eles se cruzam, assim, né? E o enfoque está no Stephen e no Buck Mulligan, que é o grosseirão. E aí, quando passa o Bloom, olha o que o Buck fala. O judeu errante. Cochichou Buck Mulligan com reverência de palhaço. Reparou nos olhos dele? Ele olhou para você com um tesão por você. Temo por ti, meu ex-marinheiro. Ó, Quint, tu és em perigo. Consegue tu uma tapa-braguilha. Ou seja, ele se refere de maneira desrespeitosa ao Bloom, primeiro, tentando ofendê-lo, por estigmatizá-lo, por ser judeu. Depois, coloca em dúvida aqui a sexualidade do Bloom, insinuando que ele seja homossexual. Não sei se vocês repararam, mas parece que o Bloom não tem uma imagem muito positiva. Se a gente lembrar lá do enterro, lá do amigo que tinha um cara que comentou sobre
o fato de a Molly ser muita coisa, muita areia pro caminhãozinho do Blue, né? Então, ela é uma cantora de ópera, ela, aquilo tudo, tal, tá com esse cara, né? Tipo, medíocre e tal. E aqui já essas insinuações, sem falar do preconceito por ele ter origem judaica, todas essas coisas. Então, assim, ele não parece ser uma figura muito respeitada. E aqui a gente encerra o episódio da biblioteca. Próximo capítulo é o capítulo 10, os rochedos serpenteantes, ou, a depender da tradução, as rochas flutuantes. As ruas, né? Esse episódio acontece nas ruas às 15 horas. Este episódio, ele não tem referência a um canto da Odisseia. Faz referência aos argonautas, né? Esse episódio dos rochedos serpenteantes ou rochas flutuantes é um episódio dos argonautas, uma história mitológica que na Odisseia apenas há uma referência a ela, mas não há um canto assim dedicado a isso, né? Então, qual é a história aqui dos argonautas? A história dos argonautas é a primeira viagem marítima feita pela humanidade. É quando o Jasão, que está lá em Argos, monta lá um time lá de tripulantes no barco para embarcação chamada Argo. Por isso que são os argonautas, são os tripulantes de Argo, que saem de Argos, que é a cidade lá grega. E eles vão lá buscar um tal de Velocino de ouro, né? Jasão quem é? É aquele marido da Medeia. Medeia é aquela que matou os próprios filhos para punir o Jasão, que a trocou por outra. Mas aqui nesse episódio dos Argonautas, ele vai lá buscar o Velocino, aí na volta, não sei se ele rapta a Medeia, enfim, os dois ficam juntos, ele conhece a Medeia, e aí que eles ficam juntos e casam e tal. Então esse episódio aí da Medeia matar os filhos acontece bem depois disso, porque aqui eles estão se conhecendo, eles estão na fase do amorzinho ainda, né? Então é este episódio dos Argonautas. Indo para Odisseia, o que acontece? O Odisseu tá lá, né, tentando voltar para casa, chega numa ilha, chega no outra, ele chega na ilha de Circe, aquela deusa toda lá, que gostava dele e tal. E, enfim, chega um momento que ele vai embora, ela indica um caminho para ele ir embora, né? Então, ela indica um caminho para ele fugir da Sila e da Caríbide, para ele fugir dos monstros Sila e Caríbide. Então, perceba a ordem que não está certa. Esse episódio aqui da Odisseia veio antes de Sila e Caríbide. Por quê? Ela indica um caminho para ele evitar passar pelo estreito onde há Sila e Caríbide, né, os monstros lá que vão devorar. Ela dá um caminho aqui novo para ele passar. E é por esses rochedos flutuantes. Então, percebo que há uma referência aí, mas a história mesmo dos rochedos flutuantes está lá nos Argonautas. E aqui, né, neste capítulo, o que a gente tem? O episódio que é as ruas, certo? Então, a gente tem o episódio que o Blue, andando pelas ruas, ele conhece várias pessoas avulsas, né? Então, o episódio é centrado nisso. Tá na rua, ele vai conhecendo pessoas avulsas na história, que não fazem parte aqui, não são personagens, digamos que seriam figurantes aqui nessa história. Então, vai conhecendo, conhece bastante gente, sei lá, 10 pessoas, nem sei. A gente pode considerar uma associação possível essa. São pessoas avulsas, flutuantes, né? Elas não fazem parte da história. Então, há uma possibilidade de associar os rochedos flutuantes, as rochas flutuantes, a essas pessoas avulsas, durante o perambular aqui do Bloom. E é isso, né? O que tem de mais interessante para falar aqui é isso, e aí já termina, né? A parte de abril já tá no finzinho desse capítulo aqui das ruas, dos argonautas aqui, dos rochedos serpenteantes. Então, só tem algumas partes, mas o que interessa sobre este capítulo eu já disse aqui agora, né? Então, essas últimas partes, né, teoricamente ficariam para o vídeo sobre maio, o vídeo que vai em junho, mas não há muito o que comentar sobre, nada de muito interessante, e aí a gente já passa para o próximo capítulo, no próximo vídeo, que acho que, se eu não me engano, são as sereias, né? Uma passagem bem interessante aqui deste livro. E da Odisseia também. Tá bom?
Me diga o que vocês estão achando, quem está acompanhando, quem está conseguindo acompanhar, quem está atrasado, quem começou agora, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Obrigada, beijos.